No Locanal com força de Tabião. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Novo episódio hoje no Locanal. Eu sou Luciana Camargo e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Guilherme. E o nosso assunto pode parecer não ser da saúde, mas é muito sobre saúde. Não sei se vocês sabem, mas saúde hoje não é somente a ausência de doença, mas principalmente qualidade de vida. E entre esses assuntos de saúde, entram a questão da saúde ambiental, da saúde emocional e das relações familiares. E para isso eu convidei o Dr. Guilherme, que é um advogado familiar. Ele vai explicar um pouquinho como é que ele entrou nesse universo e quem é que ele defende nesse rumo. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Obrigado, foi um prazer, obrigado. Como é que tu entraste nesse universo? Primeiro do direito e depois do direito para esse direito tão específico? Tão específico, né? Na verdade, eu acho que desde quando me formei, sempre atuei em favor de empresários, inegavelmente, direito empresarial, civil. E todas as vezes que esses empresários tinham algum problema na família, seja ele mesmo, seja a filha, o filho, a mãe, o sogro, eles me ligavam, né? Perguntando se eu podia ajudar. Seja inventário, seja algum divórcio, a filha que precisa pedir pensão para o pai do filho, etc. Não vou negar que é uma área que eu nunca quis muito me debruçar. Tu não queria? Não, eu não queria me debruçar. Mas é uma questão assim, a gente sempre acreditou que o empresarial dava mais dinheiro. Vamos lá. Acho que não. Não sei também. Hoje eu não sei se é bem isso. Acho que na época a gente era muito... Condicionado, A gente era será? muito novo também, né? Eu tinha 23 anos, 24, 25. Então, assim, a nossa ideia era muito restrita, eu acho. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet igual é hoje. A gente acabava tendo informações do que vinha de professor. A gente sai da faculdade, a gente via que os professores, os escritórios grandes... Trabalhavam com empresa. Isso, eram escritórios empresariais, tributários. Então, a gente já sai com essa ideia. Fala, não, vamos então para essa área. Não vou negar que foi bom, só que eu sempre percebi que eu tinha uma facilidade em atuar nessa parte de família. Eu sempre gostei dessa parte de conflito familiar, de tentar solucionar, apaziguar todo mundo. Achar um meio termo. Achar um meio termo. Pra quê? Poxa, o pai quer ver a criança nas terças e quintas, deixa ver. Qual que é o problema? Já tá acostumado com ele, né? Morou com ele 5 anos, né? O cara teve o filho com a mulher... A criança hoje está com 5, 6 anos, se separou, só vai ver em finais de semana alternados? Mas por quê? Meio insalubre isso. É meio assim, né? Sempre houve um desequilíbrio. E eu nunca gostei muito desse desequilíbrio. E na época eu não era pai. Mas eu sempre visualizava que tinha sempre algum problema e o judiciário nunca ajudou. Até hoje, se você for analisar as decisões... São favoráveis às mães. O pai, ele é marginalizado. O pai bom, o pai que é honesto, o pai que ele é zeloso pelo filho, que gosta de estar com o filho, a conta para ele não fecha. Sim. Nunca. Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais de detalhes, mas... a conta para esse pai não vai fechar. E isso eu visualizava lá. Eu olhava e falei, caramba, mas... Que justiça injusta. Por que isso, né? Qual que é o problema desse pai? Só porque ele é homem? Onde que tá o drama para deixar o pai só ver o filho a cada 15 dias? Ou seja, a mãe fica 25 dias com a criança e o pai 4, 5... sábado e domingo, alternado. É muito pouco tempo. Sim. Aí, quando a criança vai ver o pai, ela chora. Claro, ficou um mês sem ver. Pega um bebê de 4 anos e deixa ele um mês sem ver ninguém. Aí todo mundo que tá de fora fala, é que o pai não deve ser amoroso. O pai deve fazer alguma coisa em casa. Aí começa aquela construção... A ficção. Que a gente não... Que é claro, né? Óbvio que a gente tem que avaliar. Às vezes a criança realmente tá passando por algum problema. Não vamos negar que existe os pais abusivos. Sim. E as mães também. E as mães também, mas agora eu não posso, só porque a criança chorou na hora de ir com o pai, eu vou condenar o cara. Eu não posso fazer isso, eu tenho que entender. Às vezes a criança realmente, ela tá muito mais acostumada dentro de casa com a mãe. Não, e às vezes as facilidades, dentro de um casamento mesmo. Se você... Sempre vai ter um laço, uma pessoa que é a mais... rígida. Sim. E o mais mole. Normal. Numa família. Normal. Sempre tem. Dentro de casa, tu já tem o conflito, o casal. Já tem o conflito. Então, tu imagina quando tu tá separado. Quando você tá separado, normalmente... Aliás,
Temos aí exceções, mas a maioria dos casamentos que há um divórcio, uma ruptura, o pai é quem sai de casa. Normal, é muito difícil a mulher que sai levando o filho ou deixando o filho para trás. Pode ter, talvez quem esteja nos assistindo fala, não, mas tem o meu vizinho, aconteceu isso. Sim, mas a grande maioria, nós vamos pela média. 99% é o seguinte, o cara tá ali morando com a mulher, o filho, a filha, os filhos, etc. Deu ruim, vai ter que sair, alguém vai ter que sair. Não tem como continuar junto. Pode até que fique mais 10 dias e tal, mas assim, ele vai ter que sair, vai. O homem, ele vai tomar a atitude de ir para algum lugar, vai alugar um lugar novo, ele não vai sair já comprando também um imóvel. Isso é muito raro acontecer. Então, a criança já sabe que na casa do pai, que é uma casa um pouco mais provisória, ela não vai ter tudo que tem na casa da mãe. Então, ele chega lá, não tem o quartinho legal dele, não tem o videogame dele, às vezes não tá com a bicicleta ali, às vezes não está com os brinquedos. O pai, eventualmente, sei lá, não é um homem que é da cozinha, não sabe fazer as coisas gostosas que a mãe faz. Tudo isso impacta na criança. Sim. Isso não quer dizer que a criança tem que ficar só com a mãe. Ou seja, a criança tem que se acostumar com o pai de alguma forma. É o pai dela. Então, assim, a criança ela tem que crescer sabendo que, tudo bem, a casa da minha mãe é de um jeito, a casa do meu pai é de outro, mas todos vão me dar amor, vão me dar proteção, carinho e etc. Então, você julgar o livro pela capa só porque é homem, só porque saiu de casa, é um erro. E querendo ou não, até o próprio judiciário, ele tem um pouco esse viés. A tendência. Ele tem essa tendência. Isso a gente percebe em audiência. A gente chega em audiência com o cliente do lado, a genitora de um outro lado com o advogado dela, ou advogado, a gente já percebe que tá todo mundo olhando, se perguntando, o que será que esse cara fez? Por que eles estão aqui? Por que eles estão nessa beligerância total, uma briga, guarda, pensão? Mas é óbvio, às vezes realmente não se chegou numa conclusão e alguém vai ter que falar o que tem que fazer. Se não tem acordo, se não estamos num ambiente de acordo, o juiz vai ter que julgar e alguém vai sair triste. Pois é. Essa é uma realidade. É difícil você, num julgamento de um processo litigioso... Você ser justo 100%. Não tem como. E nessas é que o homem ele sai perdendo. É difícil o homem levar um julgamento bom para ele, porque... analisando friamente o contexto do Código Civil, etc., você vai verificar lá que na guarda compartilhada... quando o juiz julgar uma guarda compartilhada, está no artigo 1583, parágrafo 2º, eu acho. Diz que a convivência do pai e da mãe com a criança tem que ser equilibrada. Isso está expresso no Código Civil. Mas isso acontece na prática? Por óbvio que não. E isso eu nunca vi. Não. Até hoje eu não vi, mesmo sendo uma guarda compartilhada, ou seja, em que os pais eles dividem deveres, direitos, todas as condições ligadas ao filho ou à filha, quando você vai ver o que está acontecendo na parte de convivência, o pai está vendo o filho ou a filha só em finais de semana alternados. Às vezes, uma vez ali na semana, numa terça-feira, ele consegue pegar na escola, ficar um pouquinho e devolver a noite. Mas tu acha que isso é fruto da mãe, ou, sei lá, da logística, ou da conveniência? Ou os dois? Os dois. Mas eu vou te dizer o seguinte... Porque a gente tem que separar o joio do trigo. Sim. Né? Nós vamos ter pai que não vale nada, mãe que não vale nada. Tem também. Os tem dois. Também. Tem todo tipo. Tem também. Mas vamos partir do pressuposto aqui que estamos falando de pais que querem participar ativamente das decisões, inclusive. Sim. E de mães que assim entendem que isso também é válido. Mas aí entra uma questão mais... talvez do relacionamento do que da paternidade. Não, é que assim, a mãe, ela, na ruptura, é que assim, nós temos aquele casal que foi de fato um casal, que foram casados, certo. Moraram juntos, tiveram um filho, 2 filhos, etc. E depois de um tempo se separaram. Esse é um modelo de família, tá? Sim. Que pode ser disfuncional ou não, a partir de um determinado momento. E temos aquele casal que, em tese, tiveram um filho ali
Acidentalmente. Acidentalmente, nunca moraram juntos. Quando descobriu que estava grávida, eventualmente o cara já não quis mais, ou ela também, virou uma confusão. Cada um foi para um canto, ela teve o filho e ele deu a assistência dele e tal. Esse último modelo É o pior, eu acho. é o pior para o homem. Também, porque ele não tem muita força, até no judiciário, para dizer, não, mas eu quero ver meu filho terças e quintas, final de semana alternado, ou seja, ele não tem muito embasamento para pedir isso. Em que pese, volto a frisar, a própria legislação diz que na guarda compartilhada, principalmente, tem que ter um equilíbrio, mas isso não acontece. Aí você vai falar, é por conveniência da mãe, é a mãe que está forçando isso. Às vezes, sim. Né? Igual eu falei pra você, a conta pro homem ela não fecha. Se o homem pede para ver a criança terças e quintas, por exemplo, ou segunda e quarta, 2 vezes, 3 vezes na semana, a mãe vai dizer que você tá tirando a questão... como é que se diz a palavra? Do cotidiano ali da criança, a rotina. Opa. Não, mas a rotina dela já mudou quando vocês não eram um casal e se o cara já mudou antes. E se o homem fala, não, eu só quero ver em finais de semana alternados, tá bom. Opa, você é um pai omisso. Então, assim, Ou seja, se quiser não dá, e se não quiser, normal. Não presta. E às vezes, eu já presenciei em audiência, por exemplo, a genitora falando com todas as letras que o homem tá querendo ver mais o filho para prejudicar ela. Para ela ter menos convivência com o filho dela, como se ela fosse a proprietária da criança. Ou seja, se o pai tá querendo ver meu filho segunda e quarta e quer levar ele no jogo às quartas-feiras, por que ele tá fazendo isso? Ele tá querendo me tirar o meu filho? Ou seja, ela começa com aqueles melinhos, aqueles medos. Isso que eu ia questionar. Isso não me parece mais, do ponto de vista emocional, um problema do relacionamento que se estende para o filho. Se estende. E não um problema do filho. Não é um problema do filho. Assim, era um casamento ou uma relação que faliu por algum motivo. Sim. E essa frustração aqui falida, ela é estendida. Ela é estendida. E normalmente... Isso é errado? É errado. E infelizmente... Aí a gente entra num campo um pouco mais complexo, que é a questão da alienação parental. Uhum. Porque hoje tá muito comum as mulheres que... Por que as mulheres, né, também? É porque na alienação parental, a pessoa, para alienar a criança, ela precisa de tempo. Então, assim, hoje uma mãe que vive 25 dias do mês com a criança, ela tem muito mais possibilidade de alienação do que o pai que tá com 4 ou 5 dias. Vamos trazer para explicação bem real. Quais são condutas... Certo. Digamos assim, que uma mulher ou uma mãe cometa, ou um pai, enfim, que configura isso. Que tipo de comportamentos? Vários. Vamos citar aí uns 5, 6 pra galera... Até porque Às vezes tá fazendo e não sabe. Sim, até existe isso, tá? Tem mulher... Eu vou falar um pouquinho da mulher alienadora, não que não exista o homem alienador. Existe também pais, homens alienadores, só que na literatura, historicamente em processos, você verifica que realmente é mais comum nas mulheres. É muito mais comum a mulher alienar a criança do que o homem. Quando o homem faz alienação, já é uma alienação um pouco mais pesada. É uma alienação que todo mundo consegue ver, porque a criança ela já nem ela já entra já numa crise. Já a mulher não, ela consegue de um jeito ou de outro. Sim, que é uma habilidade das mulheres. É uma habilidade. A gente vai comendo pelas botas e sempre fizemos isso. Tanto que a alienação parental, ela tem outras formas também de ser chamada. Ela pode ser chamada de alinhamento patológico, ela pode ser chamada de lealdade... Desculpa, ela é chamada também de parentalidade patológica, lealdade invisível. Você vai falar, pô, lealdade invisível? Por que lealdade invisível? Porque, de fato, a mãe consegue se aliar à criança, fazer uma aliança com ela unilateral. Contra alguém. Forçadamente, difamando o pai diariamente para essa criança, sem ninguém ver. É só ela e a criança dentro de casa. Você vai falar, Guilherme... Tá, mas me conta uma questão. Por exemplo, a criança que a mãe não deixa falar com o pai pelo telefone. O pai liga pro celular da mãe ou pro celular do filho, querendo fazer uma videochamada, a mãe desliga. Isso acontece muito? Muito. Isso no judiciário tá abarrotado.
Há muitas mulheres que recebem multas altíssimas Porque por ela fazer alega isso. que aquilo ali, principalmente ser pequeno, provavelmente, que aquilo ali, de uma certa forma, é um contato com ela. De Isso, forma indireta. ela fala que tira a individualidade dela, que daí a intimidade dela Sendo exposta. tá sendo exposta, porque todo Ela dia tem que ela tá tem dando que, ela tem satisfação que dar onde ela tá. satisfação, etc. Mas ela não enxerga isso, daí já é uma característica da personalidade de um alienador, Uhum. que não se trata dela, se trata do filho. O filho tem o direito de trocar uma ideia com o pai. Uhum. Ainda mais a criança que é muito acostumada com o pai. A criança Sim. que realmente tem Vínculo. aquele vínculo, para ela falar com o pai, é o momento que às vezes ela tá aguardando. Ela volta da escola e sabe, opa, daqui a pouquinho meu pai tá ligando. Então, assim, a mãe, a alienadora, a mulher patológica mesmo, que ela pode ter ali, talvez até, muitas vezes, tá? O que é visto com essas mulheres, Narcisista, ela tem um ela tá traço com narcisista, um traço paranoide, às vezes, então ela acha que tá todo mundo, o mundo Contra inteiro ela. contra ela. Ela acha que até a criança, quando ela volta da visita é um termo errado, tá? É convivência, mas ainda é usado. Tá em Ela vem desuso. diferente. Ela vem um pouco diferente. Ela vem diferente, ela já acha que o pai colocou alguma coisa na cabeça da criança e ela tem receio que a criança um dia fala, eu quero ir morar com meu pai, ou seja, dela começa uma alienação pesada em cima do filho dela, às vezes até de forma inconsciente. Com medo de Já perder. tive casos em que a mãe fazia alienação, mas não com o intuito, de fato, de mutilar o pai. Não com Era o intuito, era um receio de perder o filho, de falar, acho que meu filho não vai mais me querer como mãe. Só quer o pai. Então ela inverte toda uma situação fantasiosa na cabeça da criança para a criança começar a ver que ela é o presente e o ótica futuro. Ela é o presente e o futuro. E o Cara, pai... isso é muito doentio. E o cara. pai, se tiver presente ou não, pouco importa. A figura paterna, ela fica um pouco mais marginalizada. Então, a criança, ela começa a crescer com aquilo. E como que a gente percebe isso? A gente percebe que, por exemplo, já tive casos da criança chegar na casa do pai e falar, pai, não quero colocar o pijama que a avó me deu. Mas qual pijama? Ah, o pijama que a avó deu. Aquele curtinho. Ah, mas por quê? Não, porque eu não quero. Passado um tempo, descobriu-se que a mãe tinha falado para a filha que tudo que viesse da avó paterna não era legal. Era roubado e que ela não poderia usar coisas roubadas. Então, assim, a criança ficou com aquilo na cabeça. Cara, que Outra, a criança saía na rua com a mãozinha na frente, porque ela tinha passado maquiagens da tia paterna. E ela falava, não, eu não posso, porque vai que minha mãe me vê na rua e ela não gosta que eu use maquiagem da minha tia. É muito específico, né? Você tá entendendo? Então, assim, ela é um pouco... no começo, ela é um pouco invisível, porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo, mas o pai que é pai mesmo que ele só veja a criança a cada 2 semanas... ele percebe as diferenças, até porque a criança, ainda mais a criança que verbaliza, o adolescente, é batata. Isso em um dia que você tá com a criança, você já percebeu tudo. Uhum. E tem clientes meus que vê, infelizmente, o filho a cada 2 semanas, e esse período de convivência, ele passa o período inteiro desconstruindo o que a mãe fez. Ou seja, ele não consegue nem conviver. Porque ele tem que passar sábado e domingo tentando desfazer o que a mãe ela tá fazendo. Então, assim, você vai falar, poxa, Guilherme, mas sério que isso acontece? Isso não passa na televisão. Não. Se você o lado que nós vamos falar é o lado feminino. Se você perguntar para vizinhos, ninguém vai saber de uma história assim. Mas quem tá dentro do judiciário e que atende essa parte... ela é mais corriqueira do que se imagina. Mas o que será que falta? Será que falta a gente verbalizar isso de forma mais clara? Com certeza. Porque, assim, a verdade é que todo mundo, pelo menos eu vou dizer todo mundo conhece alguém cuja a mãe, a gente sabe que não era que o pai era um cara legal, etc. E a mãe não era tão legal assim e eles não estão mais juntos. E aí agora, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um conhecido, mas a gente não verbaliza. Não. Isso é comum. Então, veja, volto a frisar. Até eu mesmo, antes de começar a advogar só para homens, não que eu tinha uma ideia equivocada, mas eu também não acreditava que era tão assim. Eu achava que existia, sim,
Tem, não vamos negar, porque, poxa, não pode ser que o homem seja de fato o único que... Bonzinho da história. Não, mas quando eu comecei a atuar preponderantemente em favor do homem, que começou a chegar até mim o contexto, as provas, o que estava acontecendo, ainda mais em processos de divórcio que tem bens a serem partilhados, isso gera um conflito na família grande. Então, ali eu falei, caramba, realmente o homem, se não se cuidar, ele é capaz de não ver mais a criança. Então, assim, já passei por processos em que a mãe, descobrimos que ela foi até a escola falar que o pai estava proibido de ver a criança. Mas ela não tinha direito. Ela não tinha nada na mão para provar isso. Ela apenas chegou na escola, uma escola particular de Curitiba, e falou, olha, ele a partir de hoje não pode mais ver, tá? Então ele não pode mais pegar, não pode... Ah, tá bom. Sorte que descobrimos isso já no dia seguinte. Pois é, mas aí você chega numa escola sem ter base nenhuma, faz uma... Exatamente. Então, assim, para você ver até onde que vai, na verdade, a força que a mulher tem hoje. A mulher, igual eu volto a frisar, a mulher hoje que tem um bom advogado do lado, se ela quiser ir numa delegacia e fazer um BO e dizer que o marido dela, 10 dias atrás, que seja 15, ela pode inventar até uma data. Não pode precisar nem ser hoje. Ela pode falar, não, aconteceu isso no começo do mês, sei lá, no meio do mês de novembro. Aconteceu tal e tal e tal dentro de casa. Mesmo que ela não tenha provas cabais, 90% dos casos o delegado, ele te dá a medida protetiva. Mas o que tu acha que chegamos nesse ponto por quê? Vários fatores, desde a época da Maria da Penha. Se a gente for buscar um pouco lá atrás, que não é tão antigo assim, Maria da Penha acho que tem 18 anos, é uma lei de 2006, se eu não estou enganado. A história da Maria da Penha, é claro, ela é muito mais antiga, vem lá da década de 70, sim. Ela veio, etc., mas a coisa tomou corpo ali, final da década de 90, anos 2000, etc., até que em 2006 realmente veio a Lei Maria da Penha. Ali deu-se à mulher um poder irrestrito. É inegável. Deu-se a figura materna, a figura da mulher, da mãe, um poder que o homem não tem nunca. Mas tu acha isso prejudicial? Eu acho que é. Ou de que forma ele poderia ser mais justo? Você sabe por que eu acho que é prejudicial? Eu não vou tirar da lei o benefício dela. É claro que ela tem a sua necessidade. É porque ela foi criada para um propósito. E eu acho que ela está sendo usada em alguns momentos... Ela é banalizada. Por outros motivos. Ela é banalizada. Volto a frisar. Claro, mulheres que sofrem agressão doméstica... Sim, elas têm que ter rapidamente uma proteção contra. Ela tem que ter uma proteção. Aquele cara que é realmente agressor, a Lei Maria da Penha, ela vem realmente e rechaça isso. Agora, para o pai que sofre a falsa denúncia... isso era uma coisa que eu ia questionar. Ela é preocupante. Porque eu acho que deveria ter uma medida, no meu ponto de vista, deveria ter uma medida contrapondo. Então, por exemplo, assim, eu acusei alguém, aquilo não é verdade, o que me pesa aquilo? Nada. Então, isso tá errado. Tá errado. É igual legislação trabalhista. O máximo que vai acontecer, exato, o máximo que vai acontecer hoje é talvez ela ser... processada por denunciação caluniosa. Que vai levar 50 milhões de anos, não vai te tirar um centavo, nada, nem te botar na cadeia. Ela não vai te botar na cadeia. Então, daí não então tem assim, valor. Teve até uma história de um ex-cantor que estava num podcast esses tempos atrás, e ele foi preso. Ele era usuário de drogas e tal, ele ficou preso bastante tempo. E ele contou a história rapidamente, assim, de um cara que entrou na prisão acusado de abuso sexual, acusado de ter assassinado o filho. Nossa. Assassinado o filho. A mulher encontrou-se o filho, de alguma forma, em casa morto. A mulher denunciou o marido foi preso na hora. Nem fizeram nenhuma pergunta pra ele. Preso, botaram ele na cadeia. Assassino. Esse cara na cadeia, aconteceu com ele de tudo que você puder imaginar. Assassino de criança e de filho. Assassino que de criança, de bebê e tal, na cadeia você não tem chance nenhuma.
Passados 20 dias, eu acho, 30, não lembro do tempo, essa mulher, por algum lapso de consciência, foi na delegacia com o advogado e falou, não, eu menti. Na verdade, fui eu que matei. Cara, que... Ok. Tá, o que mas aconteceu com esse cara? Esse cara saiu da Não prisão tem por uma mais como obviedade, mas e daí? O que acontece com uma mulher Então, dessa? acho que o grande problema que nós temos é isso. É isso. Então, assim, não nós é não o temos... fato da lei Não, Maria da Penha. exato. É o fato de não haver consequência para aquele que acusa Exato. de forma errônea. Até porque hoje nós não temos uma lei específica para o homem. Igual temos a Maria da Penha, igual nós temos, por exemplo, para a criança a lei Henri Borel, por exemplo, e para o Sim. adolescente. Nós não temos uma lei X para o homem. Não, nós não temos. A verdade é que a gente cai na legislação básica. Convencional. E, sinceramente, a mulher hoje... Por isso que eu falo, a mulher hoje, ela tem um poder tão grande que se ela quiser derrubar a vida financeira, a vida espiritual, psicológica, mental do cara, ela consegue. Porque para ele ser preso de um dia para o outro é rápido. E para ele falar que não foi... E para ele começar a desconstruir aquilo leva um tempo. Que ele vai ter que provar. Até lá aconteceu já muita Ele coisa. vai ter que O provar. que não acontece com a mulher de fato. Eu não tô falando que a gente também deveria ter isso. O que eu acho que a mulher não deveria ter tanto esse poder sem provas. Porque a palavra da mulher, ela é soberana, de fato. A mulher, se chegar e falar... ele fez isso, isso e isso, na hora, até por uma questão de celeridade mesmo do procedimento. Opa, então tá, afasta esse cara, a lei diz... faz tudo pra blindar a mulher, de fato. Se eu sou homem e chego e falo que a mulher fez isso contra mim, não, a coisa ela é vista de uma forma um pouco mais letárgica, vamos analisar melhor pra ver se é isso mesmo. Então, assim, existe uma letargia pra isso, então... Mas será que se nós colocarmos nesse eixo as que de fato sofrem violência não ficam muito expostas? Ficam. E aí, então, como nós chegaríamos no meio do caminho? O meio do caminho seria o quê? Se eu alegar e eu não ficar comprovado, eu tenho que responder eu acho que na medida e força que eu acusei. Na medida e força que você acusou. Claro, se você Que daí acusa... eu passo a ter mais sensatez no que eu vou falar. Se você acusa... vamos lá, não vamos aqui também nivelar, mas vamos lá. Se você acusa um homem que ele te deu um tapa na cara, é uma coisa. Se você acusar que ele matou alguém, Sim, outra. Claro. Porque a consequência para ele, é diferente. Juridicamente, etc., até para a vida dele, é outra, né? Então, assim, de fato, deveria ter uma medida que também, se a mulher não provar ou provar que ela realmente mentiu, né, ao ponto e realmente prejudicou severamente o homem, deveria ter algo realmente bem pesado para ela repensar. Eu acho mas que o grande problema hoje não é de fato só a legislação, é o fato que a gente pode acusar quem quiser, da forma que quiser, em vários eixos. A gente pode fazer isso sendo empregado, a gente pode fazer todo o lado que supostamente seria o lado mais frágil de uma relação. Sim. Só que daí, se você não prova... Então, e você sabe que essa questão do lado mais frágil... em que pese todo mundo pode falar que a mulher realmente é mais fragilizada, a vida dela é muito mais difícil. Eu não vou até discordar. Realmente, para todo mundo não deve ser fácil. A mãe que é sozinha, cuida do filho, realmente não é fácil. Não, mas se o homem estiver na posição também de sozinho, ele também vai ter essa dificuldade. Agora, eu acredito muito hoje, vendo o que eu estou vendo, que a parte frágil mesmo é o homem. Porque o homem, no final das contas... Tá pagando o pato. Se ele recebe uma medida protetiva em casa do nada... eu faço parte de um instituto chamado Instituto de Direito de Defesa do Homem, IDDH. E lá, essa semana, veio um relato de um pai dizendo, olha, eu peguei meu filho esse final de semana, isso foi na semana passada, peguei meu filho no final de semana, fiquei com ele sábado e domingo, devolvi ele domingo à noite, só que quando eu fui devolver ele tava chorão, tava fazendo birra, não queria descer do colo, falou que tava com sono, é uma criança de 4 anos e meio. Fez um escarcéu. E a mãe viu, por óbvio, e filmou. Ok, ele relatando. E eu não falei nada. Deixei. Meu filho tava comigo, passou o final de semana comigo. Já estamos assim há 1 ano. Tranquilo.
Segunda-feira, essa mulher vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência pedindo medida protetiva pro filho, porque o pai agrediu psicologicamente a criança. Ah, cara. O problema é que a gente tá usando Terça-feira chegou o mandado, chegou o oficial de justiça na casa do cara com a medida na mão. Ele falou no grupo que já tá assim, não sabe o que faz, porque até, ainda mais nesse final de ano, né? Contratar advogado, demonstrar, ou seja, fazer toda uma defesa para Porque tentar aí se encerra desconstituir os processos, enfim, tem o período do fórum, etc. Então, assim, ele falou assim, pessoal, eu tô achando que esse final de ano eu não vou ver meu filho. Então, assim, para você ver a que ponto que chega quando a mulher... Por isso que eu falo que o homem é mais fragilizado. E só que isso, infelizmente, Luciana, só acontece com o homem bom. Eu vejo, assim, dos meus clientes, que são caras trabalhadores. O cara que é malaco, já que é o cara que realmente só teve filho, mas não quer ser pai. Aquele cara que, tô pagando pensão, não me incomoda. Sabe aquele cara assim, tô fazendo a minha parte, que pra ele pagar pensão Sim. é fazer o Ó. ó. Esse cara, você pode meter medida protetiva nele, você pode fazer o que você quiser. Ninguém segura o cara. Mas é que o que ele não quer Exato, a criança. ninguém segura o cara. Agora, pro pai realmente que é um cara... Que quer estar presente. Esse daí, ele sofre drasticamente. Ele entra assim num drama da vida dele, que muitos deles não se levantam mais. Já te vi também no grupo homens falando que estão numa depressão profunda, perderam emprego, não conseguiu mais produzir como produzia antes, porque não tem mais acesso ao filho. Tem homem ali que não vê o filho há 4 anos, por exemplo. Tem homem ali que não vê filho há 6 meses. Tudo por quê? Falsas denúncias? Pelo que a gente vê do que eles demonstram, parece-me que porque se não fosse uma falsa denúncia, se fosse algo real, se fosse um cara realmente psicótico, um psicopata, ele não ia estar tão mal assim por conta disso. Porque o psicopata, o psicótico, a pessoa que realmente é mentalmente perturbada, ela leva na boa esse tipo de situação. Agora, a pessoa do bem, ela já não leva. A pessoa do bem, ela sofre ao ponto de fato, ela começar a desacreditar em tudo. O advogado fala uma coisa, ela já não acredita. O juiz, na audiência, olha para ele e já não acredita no juiz mais. O promotor de justiça, ele acaba... Não vou longe. Eu não sei. Eu era uma pessoa que tinha muita fé na justiça e depois de alguns tombos na vida, eu descobri que a justiça não é justa. Não é. Nunca foi. A justiça é boa só para quem tem um excelente advogado e muito dinheiro. E olha, e dependendo da área, às vezes isso não resolve muito. Daí tem outros recursos. Não, tô brincando. Mas você sabe que eu passei por um caso agora em Guarulhos, faz pouco tempo. Era um divórcio consensual e nesse caso eu estava advogando para a mulher, porque ela era uma grande amiga da minha sócia. E minha sócia pediu, Guilherme, você pode ajudá-la nesse divórcio? Mesmo você sendo advogado do pai, mas com ela você... Eu falei, claro, vamos lá resolver. Vamos abrir essa exceção. Até porque o marido dela tava de boa também. Não, vamos sim, mas eu tenho o meu advogado, tá? Eu falei, ok, tá certo, é bom ter mesmo o seu advogado. Sim. Conversamos, os termos, tudo no papel de como que a criança é um menininho de 10 anos já. Adora já o pai. Responde, adora o pai. Ele e o pai são parceiros. A mãe sabe disso. Ela tava assim, Guilherme, meu filho é meu filho, adora o pai. Então, assim, com ele, em que pese a nossa ruptura tá sendo um pouco traumática, porque ele fez isso, fez aquilo e tal, mas é o pai do meu filho e acabou. Então, assim, mas meu filho vai morar comigo, tá? Ele vai morar aqui comigo, mas o pai vai ter acesso livre a ele. Até porque o pai trabalha aqui perto. O pai dele faz home office também. Então, assim, ele tem muito mais tempo que eu até. Porque eu trabalho CLT. Em São Paulo, longe pra caramba. Então, ele tem condições de pegar meu filho na escola, já levar pro futebol. Mas ele vai morar comigo. Então, fizemos todo um acordo, botamos no papel guarda compartilhada, com fixação de residência com a mãe. O pai vai poder ver o filho terças e quintas de tal horário a tal horário, podendo dormir com o pai. Mas, na necessidade, o pai e a mãe podem acordar de forma diversa. O que é normal. Pode. Num dia ou outro diferente, o pai pode ligar pra mãe. Os compromissos. Isso é normal. Beleza. O pai vai pagar X de pensão e etc. Quando chegou no judiciário, foi pro Ministério Público já de cara, o Ministério Público me despacha num parecer dizendo: advogado, me esclareça melhor, porque essa guarda alternada aí eu não concordo.
Não, mas não é tu que tem que concordar. Quem tem que concordar é o pai e a mãe. Né? Aí eu falei, caramba, será que eu fiz errado, né? Fiquei até pensativo. Não, eu vou olhar melhor. Porque não pode ser. Eu lembro que era uma guarda compartilhada. É que talvez o cara tá tão habituado num sistemático olha que só ele que não situação. raciocina. Em que pese o Ministério Público deveria ser aquele ente realmente que verifica palavra por palavra, letra por letra, ou seja, ele é o custos legis, de fato, ele tem que defender os interesses do menor. Do menor. Isso é óbvio. Agora, peraí, já estamos num ambiente de acordo. Sim, já não... Não tem beligerância, não tem briga, o que Não já é estamos uma discutando. sorte grande da criança, né? Sim. Porque hoje você envolver uma criança num processo litigioso é traumático. Então, assim, nós já estamos tendo a sorte desses pais apertarem as mãos e falar, acabou Apesar o casamento, de acabar o casamento, mas o nosso sejamos filho, pais até nosso o filho final. é nosso filho e vamos até o final, ok? Agora, o juiz, ele está dizendo que não concorda com o formato que os pais querem cuidar da criança, eu não entendi. E, de fato, a minha resposta nesse caso foi, eu não entendi. Gostaria que o Ministério Público... O que você ainda não entendeu? Porque a criança, no papel, vai morar com a mãe. Mas se precisar, em alguns dias, estar com o pai, Eles o que é estão ficando totalmente num acordo. saudável, porque a criança não está ficando com o vizinho, diga-se de passagem, a Sim, mãe não pois está é. deixando com o vizinho, é o pai da criança, para você ver que nem o Ministério Público acredita muito que o pai é capaz de cuidar de uma criança, porque ele não gostou da ideia, opa, peraí, meu pai vai ficar 2, 3 dias com essa criança? Ah, por quê? Não, eu tô achando... Porque aí até o Ministério Público ele me colocou que a alternância de lares prejudica a criança psicologicamente, O mentalmente. que dificulta... Nós não vamos discordar, mas é melhor isso do que nada. Mas é óbvio, eu sei que rotina é importante, mas assim, volto a frisar, está ficando com o pai, não está ficando com o Aleatoriamente. porteiro ali embaixo enquanto a mãe está trabalhando. Então, assim, a criança, independente de qualquer coisa, ela vai crescer vai ser- sabendo que tem o pai e a mãe dela, independente onde ela está, se ela está aqui na casa do pai ou se está lá na casa da mãe, a verdade é que ele vai estar sendo cuidado, protegido pelo pai dele, na casa do pai dele, que também é dele, porque ele é herdeiro. O pai vai dar a janta para ele, vai dar o banho nele, vai fazer dormir. Nada Mas mais eu acho normal. que eles não estão acostumados. Não estou, pra você ver, nem a justiça... Eu acho que é tanto Exato. pai ausente em alguns momentos Sim. que aquele percentual que entende o papel e, enfim, acaba não existindo. Acaba, não é? Então, até às vezes, quando chega isso, talvez, pro juiz, eles acham até... Caramba, mas deu certo, eles estão fazendo um acordo mesmo, que bom. Mas não, peraí, deve ter alguma coisa errada, né? Porque não Mas pode ser tão legal eu vi um assim. divórcio esses dias que a briga era por causa de um peito, de um seio. A mulher dizia assim, não, mas a gente pagou o carro junto. O cara dizia assim, ó, a gente pagou o carro junto e tu queres metade do carro. Eu paguei o teu silicone, eu quero Sim. metade dos peitos. Sim, Eu falei, cara, é o fim. É o Aí fim. e o juiz ficava assim, ó. É o Eu fim. falei, gente, eu não acredito que eles estão falando isso na frente do juiz. Sim, existe. E Mas olha que insanidade. Sim, é uma insanidade total. Pra mim, os dois deviam ir presos nesse dia. Sim. Gente, prende os dois, porque é dois loucos. E para você ver que a guarda alternada, que de fato é uma modalidade que não é habitual nossa, não é habitual. A guarda alternada, que é quando realmente se alterna os lares, ou seja, a criança fica comigo... X dias num e X dias no outro. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Depois uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Ou 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Realmente não é uma guarda habitual. Você não vê muito isso. Você não vê. Agora, as que eu já vi, deram boa. A criança tá tranquila, vive muito bem. Conheci pessoas que alternavam Meu os filho lares. tem alguns amigos nesse Eu sistema e eles conheci estão de boa e também. eu não vi nenhum prejuízo. Eu não consegui visualizar. Perguntei como é que tá indo na escola. Bem... Como é que tá? Tá indo pro futebol normal? A menina tá indo pra aula de circo normal? Tá tudo muito bem. Em que pese a literatura, psicólogos, ninguém gosta. A gente sabe que não é fácil. Não é é uma fácil. coisa legal. Não é fácil. Nós estamos dizendo, existe um modelo de família ideal. Mas nem todos nós Não, teremos a família exatamente. ideal. E daí a gente vai ter que lidar com a família que a gente tem. E tem uma coisa que tá pegando muito, né? Que mesmo a guarda compartilhada sendo aquele modelo habitual, que o próprio código ele fala, não... se ninguém chegar num acordo, vai ser guarda compartilhada. Os dois... E o compartilhado é o quê? O compartilhado... Tanto pra cá, tanto pra lá. Não, a questão não tá muito Em tempo. em tempo, em que pese
o Código Civil fala que tem que ser equilibrado. Mas, na prática, o que que acontece? A guarda compartilhada, você fixa a residência da criança com alguém, ou seja, existe um lar de referência. Sim. A mãe, normalmente é a mãe, vai. Então, assim, a criança vai morar com a mãe, só que o pai tem os dias dele pré-determinado para a convivência. E, no quesito filho, filha, ou seja, onde vai estudar, Eles se têm que pode decidir viajar, juntos. eles têm que definir em conjunto. Então, a mãe, por exemplo, que está com o filho ali, mesmo que ela seja a responsável legal e financeira da escola do filho, ou seja, o boleto sai no nome da mãe. Os dois têm Só responsabilidade. que os dois têm responsabilidade. Aliás, se a mãe falar, vou tirar ali da escola e botar em outro. O pai tem Pode. que concordar. Pode, mas tem que trocar uma ideia com o pai. Assim como o pai também, se ele quiser, mesmo o filho não morando com ele, né? Mas ele tendo a guarda compartilhada, se ele falar, não, eu quero colocar meu filho no jiu-jitsu, minha filha no jiu-jitsu, ele tem que conversar com a mãe primeiro. Ele não pode simplesmente ir lá, colocar e depois só avisar que, ó, eu coloquei, Então, mas eu etc. vou te dizer um negócio. Isso aí é um problema anterior, não é da justiça. Isso é um problema dos casamentos. Claro que é. Porque no casamento a gente já não faz assim. Não faz, eu sei A gente disso. já sai fazendo as coisas. Mas Tu já pensou veja bem, depois separado. só que como num casamento, é que no casamento, como você já está realmente casado ali, a briga até que não é tão grande assim. Porque, né, é teu marido, é sua esposa agora. Num relacionamento em que já não há realmente Isso já vira uma rixa. aí já vira um problema. Já vira uma briga infindável por conta de uma situação simples. Então, para não incorrer nisso, é que a guarda compartilhada vem, ela regula, só que as pessoas têm que entender o que se trata a guarda compartilhada. E, infelizmente, na prática, o que a gente verifica é que o ex-casal não conseguem... Compartilhar. Não, eles não conseguem muito. É muito raro o ex-casal que consegue trocar essa ideia de forma saudável. É muito difícil acontecer. Eu acho que vocês precisam colocar mais psicólogas no grupo de divórcio. Pode ser, porque isso aí é tudo dificuldade é uma íntima. dificuldade. É uma dificuldade. Porque vira uma briga, na verdade, da relação e usa a criança de um pretexto. Usa, e pior, se o pai arranja uma namorada... eu ia falar agora. Ou se a mãe... Nem colocamos novos elementos. Se colocar estamos só com o pai e com a mãe. Se colocar novos elementos nessa equação. dinâmica familiar... já vi casos da mãe pro filho, quando ele chega em casa, ela fazer um interrogatório. Perguntar quem é, Porque eu não sei se a idade. gente vai ficando mais... É complicado. Por que não apresenta, então, de uma vez? Então, isso daí também é um problema. Na verdade, como é que tudo depende de como foi terminado esse relacionamento também, né? E quanto tempo faz também. Eu vou dizer então, que assim, isso tudo começa... Tudo isso ele corrobora. Isso. Algo que é muito recente, por exemplo, vocês terminaram há 2 meses. E como é que foi? Sei lá, o cara traiu ela. Poxa, é óbvio que se em 3 meses ele aparecer com outra mulher... Na cabeça dela já é aquela que causou o fim do casamento. Vai virar uma confusão e ela inconscientemente vai alienar a criança. Não que ela quer, mas assim, inconscientemente ela vai dar uma alienada na criança. De que jeito? Ela vai ficar indagando a criança, ela não vai querer muito que a criança comece a ir com o pai no final de semana. E sem contar que a gente, como mãe, também tem os nossos temores. Tem, claro. Vai falar, pô, peraí, mas quem que é essa mulher? Será que ela vai cuidar de você? Será que ela gosta? Se ela vai cuidar? Será que ela vai bater em você, aquela coisa toda? Será que ela vai judiar de você à noite? Existem os temores, eu acho, que perturbam a mãe nesse ponto. Sim. Ela teria que ter uma confiança extrema no pai, Sim. como pai, para que ela se sentisse mais confortável naquele papel. Mas se ele traiu ela, a confiança já foi por água abaixo. Já foi. Assim como o homem também, eu não vou negar. Sim, vice-versa. O homem, quando ele descobre, fica sabendo que a ex dele já tá com outro homem, etc., que estão eventualmente morando juntos... Ainda mais se ele é pai de uma menina, por exemplo, ele fica um pouco mais... Existe uma preocupação real. E até porque existem muitos dados que colaboram com esse pavor. Então, eu acho assim, separa, cada um mora na sua casa. Sim, a lei Henri Borel, ela veio a partir disso, né? O menino Henri Borel, em 2021, que foi assassinado, a mãe e o padrasto estão envolvidos.
Então, Pois é, assim, cara, o isso pai é- desse menino, o Henry, ele acordou num dia sabendo que o padrasto dele, o namorado da ex dele, e a ex dele mataram o filho dele. Então, assim, isso tomou uma repercussão mundial. Mas eu acho que isso mostra o que também acontece do outro Claro lado. que acontece. Não é uma coisa que fala, não, não pode. Isso daí só é coisa que acontece. Não. Não, não, não. Acontece sim. Que horror. Claro, muitas vezes não é de forma muito equilibrada, é um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, mas sim, não podemos afastar completamente dizendo, não, isso daí não, não. Acontece, existe uma lei até que foi regulamentada até por conta de uma situação assim, assim, Uhum. assado. Então, assim, no final das contas, o homem sempre sai lesionado, Luciana. O homem, ele sempre tem Não. aquela sensação de, poxa, eu tô sendo entendo. lesionado. Eu entendo que isso deva acontecer, mas eu também entendo que é muito difícil pro outro lado. Claro que é. Porque Pra assim, todo ó, lado é. se a gente só colocar na equação que somos pai e mãe, esquece a relação. Só pensa no fator, eu sou pai e eu sou mãe. E centraliza no que eu quero pro meu filho. Como um excelente desenvolvimento social, humano e pessoal. Foca só nisso. Talvez assim a gente consiga ter um pouco de sucesso. Porque a gente vai tirar as nossas dores Sim, eu da entendi. equação. Só que essa é a dificuldade do ser humano. É uma É tirar as suas dores da equação. E daí eles trazem um terceiro elemento. Que é o juiz. Isso. O sistema judiciário. O sistema. E aí, tu acha que o sistema apoia equivocadamente, às vezes, Não ou é não? nem equivocadamente, mas que existe realmente uma balança ali que vai pender um pouco mais pra mulher, isso daí isso é óbvio, não tem como não. Mas assim, e também não dá nem pra tirar muito, é muito difícil, né? A gente sabe realmente a importância que tem a mãe na vida da criança. Mas do pai também. Só que o pai também, sim, dependendo da idade, me parece um pouco mais óbvio. Claro, se você pega um bebê de 0 a 1 ano, qual que é a probabilidade de um pai ficar com um filho desse? Não, e nem amamenta. Não serve Nem- muita coisa, não. Então assim, vai ficar com a mãe? Provavelmente vai ficar com a mãe, a não ser que a mãe realmente esteja passando por um período, por exemplo, sei lá, ela é dependente química, por Ou exemplo, depressão, não consegue alguma- cuidar da criança, deixa a criança Ou não jogada. quer também. Tem ou mãe ela- que também não quer. Tem mãe que abandona também. Aí tudo bem. Aí o pai assume e pronto. Agora, normalmente não há razoabilidade nenhuma essa criança sair do lar materno e morar com o pai com 1 ano de idade, por exemplo. Não tem realmente. Isso eu não posso negar. Agora, há situações que não tem jeito. É visível que o pai, ele só não é taxado na frente de todo mundo como um bicho, um marginal, porque não pode falar isso, mas dá pra ver. E pra todo mundo ali, o pai apenas foi um cara que cedeu pra ela o material genético e deixou quieto. Mas Putz, esse homem, em algum momento, ele vai entrar numa crise. Ele vai sentir que ele tá perdendo o contato com o filho, ele vai sentir porque, querendo ou não, ver apenas 2 vezes no mês é pouco Não tempo. vai gerar vínculo. A criança muito até raro. gosta do pai e tal, mas ela não vai ter um tempo de qualidade com ele. Ele vai ser um pai que necessariamente vai querer ficar presenteando muito. Isso é batata. O pai que vê pouco o filho, o que ele faz? Compensa. Ele acaba compensando. Então ele vai ser um cara que vai sempre querer ficar dando E daí a presentes. mãe fica de cara porque Ela fala, você tá dando muita coisa pra ele. aí a gente não consegue equivaler, às vezes, financeiramente, porque as mulheres às vezes não ganham a mesma coisa que os homens, ou Exato. elas têm 2, 3 turnos pra fazer. Sim. E daí aquilo ali se torna uma medida, de novo, injusta. É complicado pro pai também, não é tão fácil. Porque, veja, até no quesito pensão alimentícia. Isso é outro ponto que É é um muito ponto que o polêmico. homem, claro, não vamos negar, tem homem realmente que é safado. Tem muito. Tem homem que a gente sabe que ganha 10, mas aparece só que ganha 3. Sim. Só que você vê nas redes sociais, ele acabou de comprar um carro 0, por exemplo. Acontece. Esse cara, ele vai cair. Porque hoje o judiciário tá muito Não, esperto. mas esse é o cara que é meio burro, meio lesado, né? Mas tem empresários extremamente ardilosos. Bota no nome de fulano, de ciclano, não sei o quê. Então, assim, Isso tem. Eu acho que no fim, acaba que todo mundo pesa para um lado da balança, porque tem um grupo que estragou o processo. Tem um grupo que estragou o processo. Isso é normal, porque, veja... E também, eu também não posso negar, porque eu já passei por isso em processos.
Eu falo muito em favor do pai, porque realmente é o que eu faço hoje. Mas eu não acho que quer alguém dizer... tem que falar. mas Esse não é quer o preceito do direito, alguém tem que falar. Mas não quer dizer que é cara. só a mulher que faz, tá? Eu tô dando aqui exemplos do que eu passo, do que eu vejo. Mas assim, em vários processos que eu já atuei, a gente vê mulher inflando a conta da criança para pedir uma pensão exorbitante. A gente vê isso com famosos muito, né? Muito, ou seja... Tira lá quando o cara tá no auge da carreira dele. Isso é normal. Não é o mesmo momento Não é. Não é o mesmo... Assim, é uma régua que sobe, mas no momento Isso desce. pode acontecer, né? Então, assim, eu já vi casos drásticos de mulher pedindo um valor X... mas não consegue, de fato, provar que a necessidade da criança é X. Porque uma coisa é você demonstrar que ela necessita de tanto, outra coisa é você demonstrar que o pai tem possibilidade de pagar tanto, e ainda tem a questão da proporcionalidade. A gente tem que ver quanto que o pai ganha e quanto que a mãe ganha. Então, assim, todo mundo ajuda, Sim. Todo mundo contribui. É claro que, resguardadas as proporções, se o pai ganha o dobro da mãe... provavelmente esse cara vai contribuir mais do que a mãe, mesmo a criança morando com ela. Vai ter advogados aí no Instagram, você já deve ter visto, para tentar lacrar de alguma forma, que diz que o pai deveria cumprir 100% das despesas do filho. Por quê? Porque a mãe que cuida, é a mãe que educa, é a mãe que faz tudo, o pai só visita e tal. Então a mãe não deveria... Isso é a lei que tá colocando. Exato. Aí, em audiência, eu já fiz essa indagação. Tá, então Eu dá custódia pro Exatamente. pai e vamos inverter. Eu já tentei inverter numa brincadeira, tá? Porque eu sabia que não ia acontecer. Mas eu fui pego até de surpresa. Estávamos ali e a genitora batendo o pé que não, a criança é isso. Ela botou até viagens da criança, que era habitual ela fazer viagem. Então, se fazia viagem, ela porque tem que manter a viagem, senão ela vai entrar numa crise, a criança. Certo. Nossa, ok. E presentes. A criança todo mês ganha um presentinho. Então, eu vou botar aqui mais R$100 por mês no ano, mais 1.200. Então, ela inflou e pediu tudo por quê? Porque aquele valor que ela pediu dava exatamente 30% do salário do meu cliente. Então, a conta que ela fez foi para bater exatamente os 30%. Que era o que a lei permitia, supostamente. Exato, supostamente, tá? Aí eu falei, então ela necessita disso. Sim, ela necessita disso. Falei, então vamos inverter. Putz. Vamos fazer o seguinte, já que o meu cliente... Tu só defende homem mesmo. Só defendo homem. Tá. Desculpa. Eu falei, então vamos inverter. Deixa então a sua filha com ele. E tu paga os 30. Você começa a visitá-la, como você falou, a cada 15 dias. E você deposita esse valor quando ele todo dia 10. Ninguém aceitaria isso. Na hora ela ficou branca, olhou pro advogado, voltou, tomou água, desceu, amarrou o tênis, olhou pro juiz, olhou pra mim de volta. Ela achou que eu tava... Podia ganhar. Ela falou, caramba, não... Eu não tinha pensado nisso. Mas é óbvio que quando você inverte, a mulher nunca vai cogitar, nunca. Qualquer mulher não tem. Ela não vai cogitar, não, tudo bem, eu assumo 100% dessa bronca aí e pode ficar com meu filho. Ou seja, ela tá perdendo na grana e tá perdendo no filho. Sim. Então, assim, por isso que eu falo que pro homem a conta nunca fecha, porque ele também deixa de ver o filho. E ele ainda tem que pagar, às vezes, se ele tiver uma má defesa, ele se lasca. Inegavelmente, tá? Se o cara entrar com o pé esquerdo no judiciário se defendendo mal, a probabilidade dele levar... Depende só da defesa, depende também do dia que tá o judiciário. Também, tem dia que eles estão no clima. Tem dia que eles estão no clima pra sacanear o A, o B. Também, mas assim... Eles estão homogêneos. Mas assim... Não deveria. Não deveria. Então assim, quando você tenta inverter e você vai pro extremo, você percebe que não é bem assim. Não é porque você realmente... o seu filho mora com você... que você precisa elevar a pensão lá em cima e que você necessita de algo concreto. Mas será que isso já não é feito para chegar num valor... Sabe uma jogada. Sabe aquela história da trabalhista que a gente pega assim, ó... Põe tudo eu vou que pedir 100 para fechar em 30. Põe tudo que um dia eu poderia ter para fechar no... Pode isso ser. Que mata o judiciário. Pode ser. Seja justo no que você pede, seja Pode justo ser. no que você ganha. Porque às vezes o pessoal joga lá em cima para chegar num valor mínimo. Pode ser. Igual aluguel. Eu peço 7 mil no meu aluguel e eu sei que tu tá disposto a pagar 3. Então eu peço 7, tu vai oferecer 4 e nós vamos fechar nos 4. Exato, eu entendo o que você Só que isso é vida. Só que infelizmente em casos processuais que tem criança envolvida... São pessoas. Tem criança envolvida. E tem necessidades de verdade. E tem necessidades de fato. Uhum. Então assim...
Eu não sei, eu já vi casos assim que quando a gente avalia quem que tá pedindo e o porquê que tá pedindo, tem algo atrás. Tem alguma coisa que já aconteceu antes. Às vezes você vai ver, eles estão em um outro processo de partilha de bens numa porradaria. Que às vezes ela tá querendo uma coisa aqui, ele tá querendo uma coisa lá, uma divisão aqui que ele não concorda. Então, eles vão se pegando em Aquilo tudo. que a gente voltou a falar. A criança volta a ser um Sim. fator de barganha. Volta. Isso é muito feio, porque na verdade é teu filho, cara. É, mas acontece. Sim, muito. Eu posso falar? Vão me chamar de machista. Pode falar, mas assim, do que eu já vi em processos em que há uma disputa infindável de patrimônio, em que a mulher, além disso, está pedindo um reconhecimento de união estável para trás, É porque ela quer algo. é porque ela quer algo lá de trás que normalmente, habitualmente, não era dela. Ou Cara, seja, então, no fim, a gente tá é discutindo... aquilo que a gente falou que você Do bom tem, senso. que você tem 2 filhos homens. Sim. Eles vão ter que se cuidar, mas Sim, é os claro meus que hoje, vai. Mas é claro que vai. Inclusive pra beijar na boca. É claro que vai, porque se ele tiver um patrimônio pequeno que seja, se ele falar, eu vou levar minha namorada pra comprar essa moto comigo. Já é dela. Por quê? Não, porque eu quero que ela me ajude a escolher a cor. Não vá com ela. Cara, nós Por estamos quê? indo por um caminho que vai Exatamente. ser o quê? Nós vamos criar o mundo das Mulheres Maravilhas contra os homens vilões. A gente hoje tá condicionado assim. Tem gente pedindo união estável de período só pra pegar aquela parte que o cara comprou com dinheiro próprio, com o trabalho dele, que eles não eram casados ainda, namoravam, mas ela tenta implantar aquilo ali, goela abaixo, que não, isso daqui era uma união estável. Será que isso aí não é porque o brasileiro tem esse péssimo hábito, eu acho. Se a gente pegar outros países, as pessoas elas fazem os acordos muito antes. Óbvio. Quando vai casar, ou quando vai viver junto, ou quando começa a namorar, já se põe tudo em pratos limpos. Tá, quem vai pagar o quê? Quanto que você ganha? Quanto Sim. que eu ganho? Junta aqui. Se vocês já assistiram esses casamento às cegas, Já. assiste aí os internacionais pra vocês verem. Olha a diferença das conversas entre os casais brasileiros e os casais estrangeiros. Os brasileiros, eles se casam sem saber o que Nada. é uma zona. Nada. Eu já vi. O que o cara tem, o que ele Aham. faz, aonde que ele trabalha, muito não tem... Lá não. Como que você trabalha, quanto você tem guardado, aonde que Isso. você bota o Eu dinheiro. já vi. Então, assim, isso é um erro já do nosso processo Já, a de nossa casamento. cultura não é assim, não. A nossa cultura é mais... Vamos levando. Ao Deus dará, né? E querendo ou não, por isso que hoje o contrato de namoro tá muito em voga. Cara, contrato de namoro. Pedro, eu salvei você agora. Tá tudo esclarecido. Tem muita Porque, gente fazendo. assim, gente, é realmente assustador. Eu tenho Sim. 2 filhos meninos, eu entendo, eu sou uma mulher. Então, obviamente, a gente sabe que estamos, sim, mais expostas. Porém, nós aprendemos muito bem a usar os elementos que nos favorecem. Então, nem todas as mulheres têm uma boa integridade ou uma boa fala. Não quer dizer todas, mas pode Sim, acontecer. a índole de cada mulher. Eu já vi, eu vi um menino que foi acusado, ele compartilhou uma foto, na verdade não foi nem assim, ele vendeu um telefone, aquele telefone já estava formatado, só que dentro daquele telefone tinham fotos de adolescentes, assim, entre eles. E quem recuperou as fotos do telefone é quem fez a má conduta. Entendi. E ele se enrolou. Começou a namorar, não deu 10 dias, ele falou, Guilherme, eu preciso fazer um contrato de namoro. Eu falei, por quê? Não, comecei a namorar faz 10 dias, eu acho que vai dar boa, mas assim, você sabe, eu acabei de me divorciar. Mas esse cara já tomou uma escovada, é isso que eu ia falar. Divórcio. No divórcio, ele já acabou perdendo muita coisa que ele não achava que perder. Ele falou, então agora é o seguinte, o que eu tenho é meu, e o que eu comprar daqui pra frente continua sendo meu. Então assim, ela só vai ter participação se eu comprar de fato em conjunto. Uhum. Se não comprar em conjunto... Mas em conjunto, será que não envolve... Em conjunto quer dizer, a partir do momento que estamos juntos. Não, em conjunto... Ou, quer dizer, eu tenho que pagar e tu tem que pagar? Também. Pode ser, por exemplo, vamos comprar um terreno em Camboriú? Vamos. Um apartamento em Camboriú? Vamos. Você quer? Também quero. Então, os dois realmente vão pagar. Os dois vão entrar na matrícula do imóvel como proprietários. Se entrar só o cara, se eles são casados no regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, não importa se tá só o homem, só a mulher, os dois têm participação depois.
ou na comunhão universal de mas bens. no caso do namoro No ainda caso não de vai namoro, configurar. no caso de namoro, você tem que tomar um certo cuidado. Se você vai estar namorando faz 1 ano e me mete um apartamento em Camboriú de 1 milhão e ela vai com você ajudar a comprar as Cara, cortinas, é complicado. você tem que tomar um certo cuidado. Se ela for uma mulher realmente que não tem uma índole muito legal, ela pode dizer que, poxa, aquele momento vocês já estavam numa união estável. Só que você não sabia, tá? Mas você estava, não sei se você tá sabendo. Cara, é complicado. Então, assim, e isso. esse homem, no final, ele acaba tendo o imóvel dele arrolado num processo de dissolução de união estável, que ele nem sabia que ele estava em união estável, ele apenas namorava. Em que pese, tem aquele namoro que a gente chama... que é um namoro mais sério, existe um termo específico para isso. Antigamente a gente chamava de noivado, né? É. Isso aí. Agora não existe mais. Então, Esse item agora foi abolido. Então assim, hoje o homem tem sim que... Ah, mas também não acontece com o homem querer passar a perna na mulher? Sim, tem. Pô, tem, claro que tem, mas vamos ser honestos. Quantos homens você vê que Pedem pensão? vai pro judiciário pedir união estável pra derrubar a mulher? É muito raro, você até vai ver. Só que assim, de 1.000... 2 é de homem e 998 é mulher. Isso é meio que óbvio. Então, assim, você não vai ver tanto. Vai existir, mas não é. Pensão. Você vê homem pedindo pensão pra mulher? Eu não vejo. Já teve? Por óbvio. Já vi casos, mas assim, são casos muito peculiares. Não é uma coisa assim, habitual do nada. Não, agora, de fato. Mulher pedindo pensão, mesmo que seja aquela pensão, por exemplo, de 6 meses, por exemplo. Terminamos aqui, eu tô desempregada, até eu entrar no mercado de trabalho, eu preciso de 6 meses de respiro e tal. Mas será O juiz pode conceder de fato. Vamos considerar assim, ó. Eu acho que tudo que deveria ser avaliado é o contexto. Porque assim, ó, nós temos casamentos onde a mulher está envolvida no casamento. Ok, E isso é um fato. isso é um fato. E isso é uma situação. Nós temos outro tipo de casamento que a mulher tem uma vida profissional ativa Tem. e eles convivem, né? Ok. Então eles estão casados e compartilham da rotina de casado. Ele ajuda, ela ajuda, enfim, segue. Mas nós temos essa outra mulher. E daí, será que não é nessa aqui que eles estão baseando? Porque assim, ó, essa mulher, ela nunca trabalhou. Ela saiu da casa do pai dela, às vezes, pra ir pra casa do cara. Tudo bem. Foi uma escolha do casamento. Talvez o cara pediu pra ela parar Sim. de trabalhar. Tá. Aí a gente vai entrar numa questão aqui. Porque assim, ó, eu tinha uma vida profissional, Ok. dali a pouco casei. Agora eu vou ser mãe, ok. Mas aí eu vou ter que pagar um terceiro pra ficar com meu Ok. filho ou Agora a eu entendi. minha esposa fica. É que uma questão que a gente tem que levar em consideração é, claro, se a gente for voltar na década de 50, 60, 70, ainda era muito habitual a mulher que não estudava, casava ali com 20 anos de idade, ia morar com o cara, com o marido dela, ele que é o que trabalhava. Sim. Ela ficava em casa, já no 2º ano já tinham filhos. Era Sim, rápido a rapidinho. coisa. Às vezes no mesmo ano. E realmente ficaram casados ali 30 anos, ela chegou nos 50 anos de idade com o 2º grau completo. E ele resolveu conhecer uma menina de 20. ele resolveu conhecer e agora tá apaixonado. Tá, o que acontece com essa mulher de fato? Realmente, ela tem direito a uma pensão indenizatória daí. Por quê? Ela perdeu a vida dela pro cara e o cara trocou. Porque, de fato, ela passou ali, não tem muito o que fazer. Esse cara vai ter, pela idade dela, para ela entrar no mercado de trabalho... Ela já não consegue. A idade dela já não é nem considerado mais uma idade produtiva. 50 Sim, e poucos anos já não é. E a escala profissional que ela poderia ter feito Exatamente. já ficou comprometida. Então, ali, eu concordo. Agora, tem aquela mulher que... ela, digamos, tá? Se casou, ele tinha um emprego dele, ele tinha um emprego dela. Aí ela foi e passou no concurso público. Ela. Só que, eventualmente, era um concurso público que não era lá essas coisas e tal. Chegou num certo momento, eles quiseram ter filhos e ele se definirá. Então, larga o teu, porque eu ganho mais, digamos, o homem tá ganhando mais, mesmo sendo um concurso público e tal. E vamos cuidar das crianças. Porque entre eu pagar alguém pra ficar com o meu filho e você e a mãe ficar, o ideal é que a mãe fique. Exatamente. Então, assim, essa mulher vai e se exonera do cargo dela ali, etc, e vai cuidar das crianças. Passado 20 anos... Ele faz de novo a mesma acontece essa palhaçada. O cara larga ela, etc, entram numa crise e ela fica... A deriva. Pensando, pô, peraí, e aquele meu concurso lá de 20 anos que você fez eu largar? Não, às vezes não é nem fez, mas foi conveniente pela família naquele momento. Pela família, eu concordo. Mas aí é toda uma análise que é feita num caso assim. Mas aí, eu acho que esse é o ponto, não é?
Eu acho que o que não é feito hoje é a análise. Dependendo do caso, realmente não se faz. E dependendo do Parte caso, do se faz. pressuposto que ela tá querendo algo que não é dela, ou ele tá querendo dar algo que Mas não é até- dele, e não se analisa. é que no quesito patrimonial, Uhum. estamos falando agora de patrimônio mesmo, não tô falando de bens, renda vamos mensal, vamos vai. falar de bens. Eu não tô fal- Casa, eu não tô, carro. eu não tô falando de sobrevivência mensal, pra ir no mercado, comer e sobreviver. Vamos falar, patrimônio. Essa mulher que viveu 20, 30 anos com esse cara, se eles casaram no regime de união, comunhão universal ou parcial de bens, ela vai ter os 50% dela. Ela é meeira. Então, assim, se o cara construiu 5 milhões de patrimônio nesse período, 2,5 é dela, de um jeito ou de outro. Ele pode pular, ele pode querer fazer qualquer coisa. Mas ele, hoje, judicialmente, tu sabe que ele fica querendo, ele até- ele vai protelando. Ele pode protelar, mas não é uma coisa que ele vai conseguir... Não, ele não vai ganhar, mas não ele vai causar um estresse. Talvez o cara que tem empresa, tá? Que daí o cálculo é um pouco diferente. Por exemplo, o cara tem uma empresa, ele tem mais 10 sócios. A empresa hoje vale 20 milhões. Mas não é 20 dele, né? Não é 20 dele, ele tem 2 só milhões, que é dele. Tá, mas ela vale 2, mas ele por mês ganha 100. Como é que essa mulher fica? Ela tem direito ao quê? Pois é. Aí vem, é um pouco diferente, tem a questão do valor econômico, tem a questão se esse cara precisa passar para ela 50% desses 100 mil pro resto da vida. Mas peraí, ela é sócia também? Na verdade, não. Na verdade, o sócio é ele. Então, assim, ela era casada com o sócio. Aí eu não Cara, nego... é meio confuso É isso. confuso. Realmente é Nessa difícil. hora, eu não nego que daí a briga, ela pode ser grande e levar anos mesmo, de fato. Sim. Agora, quando a gente fala de patrimônio, uma Casa, sala não comercial, sei o quê, não sei casa o não quê. tem o que fazer. O cara pode bater o pé, falar, não, mas essa moto é minha, eu adoro essa moto, eu não gostaria. Então, compre dela, então, a parte dela. Mas assim, se não chegarem num acordo, o juiz vai mandar vender tudo e dividir por 2. Entendi. Não tem o que fazer. Agora, como é que essa mulher ela vai fazer para sobreviver a partir de agora? Mas ele já vai pagar pensão pros filhos. Isso é uma Não, coisa. isso é filho. Isso é filho. Ele vai realmente ter que pagar a pensão pro filho dele, pra filha dele, pros filhos, etc. Agora, e a mulher? Ela vai comer o quê? Vai viver do quê? Ela consegue voltar pro mercado de trabalho? Veja, ela é formada em psicologia. O biotecnologia. Já mudou toda a tecnologia do mundo. Como é que ela vai fazer? Então, assim, de fato, nesse caso, provavelmente... numa defesa muito bem adequada, ela vai conseguir provar as necessidades, mas eu não vou negar, dependendo da idade dela, se ela for uma mulher realmente mais idosa, provavelmente pro resto da vida esse cara vai ter que pensioná-la. Mas se é uma mulher mais nova, uma mulher de 40 e poucos anos, por exemplo, que ainda é uma mulher que está numa idade produtiva, saudável, etc., eu já vi juízes condenando realmente o ex-marido a dar para ela uma pensão por 2 anos, por exemplo, eu já vi, de valor e depois X. para um tempo para ela se readequar. Aí o juiz, ele até em sentença coloca isso, é um período hábil para ela poder se realocar, fazer um curso X, o que é na área dela, ou seja, de alguma forma ela vai ter que procurar o caminho dela. Já vi, não tem como fugir disso. Então, assim, cada caso é um caso de fato. Agora, não nego, aqueles casos mais antigões que a gente melhor viu... ficar viúva, não acha? Nesse caso, por exemplo, dela, financeiramente, Vamos com ser certeza. Financeiramente... Não, tô pensando. Se você está nessa situação, não, tô brincando, não mata ninguém. Não mata ninguém, mas assim, é claro que avaliando financeiramente, no óbito dele... Ela ganha mais. Ela ganha muito mais. Se ele tiver um seguro de vida, melhor ainda. Se tiver seguro de vida, etc. Então, a gente não tem Cara, como... então isso é injusto, entende? Olha como o organismo nos conduz a coisas ilícitas. Até porque esse cara, né, que arranjou uma novinha, igual você falou, ele vai tirar ela e aí, do seguro de vida e vai botar a novinha, né? Talvez. Então mata antes. Não, tô brincando. O que eu acho que acaba sendo sempre o problema, ó, a gente girou e a gente sempre acaba no mesmo problema, são as mágoas. São, sempre. É aquilo que a gente não conversou no início do casamento, é aquilo que a gente não ajustou quem vai fazer o quê e como. Sim, normal. A falta desse diálogo aí, no final das contas, ele vai fazer falta em algum momento. Em vez daquele curso de noivos que as igrejas promovem, deveria ser um curso jurídico para noivos.
Aí Também. fica a sugestão. Também. A pessoa entender e discutir quais são os termos do nosso relacionamento. Como vai ser se nós não estivermos juntos? Porque a gente casa achando que nunca vai separar, mas se separar... canal com força de Itabaiana. No Lucanal, o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no Lucanal, conexão de energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No Lucanal, o sol está a brilhar e Luciana nos guia, nos faz iluminar a saúde e o bem-estar, a chave do amor, e a vida é mais leve com todos em cor. Vamos juntos elevar e inspirar no Lucanal, conexão de energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar. No Lucanal, conexão de energia, e Luciana ilumina nossa sinergia. A cada passo um novo despertar, e juntos dançamos, todos prontos pra conectar.